bem, vamos dar início a uma conversa muito importante. Importante no sentido que vamos fazer a divulgação da MIUS, a Associação Nacional contra a Fibromialgia e a Síndrome de Fadiga Crónica. Lembrar também que teve lugar no dia 28 de julho a inauguração do Núcleo do Porto da MIUS, e é nesse sentido que hoje temos aqui o assessor da direção em Lisboa, Ricardo Sousa Fonseca, e a coordenadora do Núcleo da MIUS no Porto, Isabel Cunha. Muito obrigada aos dois por estarem aqui no nosso Porto Encontro. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde nós pelo convite, estamos aqui presentes. Devo-lhes dizer que apesar de serem pessoas portadoras desta doença, são os dois lindíssimos e sempre com um sorriso maravilhoso. Deve ser assim que enfrentam os vossos desafios no vosso dia-a-dia. Obrigada. Eu gostava que a Isabel, enquanto coordenadora do núcleo, ou então o Ricardo, nos dissessem, um deles, claro, onde é que se localiza o núcleo da MIUS aqui no Porto? O nosso principal parceiro é a Junta de Freguesia de Campanhã, e é lá, as instalações serão lá realizadas as sessões do grupo de apoio. Passo a dizer que é na Praça da Cojeira 202, 4300, 144 Porto. Funcionará aos terceiros sábados de cada mês, das 15 horas às 17. Um momento, Isabel. Quer dizer então que isso não é... Eu julgava que seriam umas instalações que estariam diariamente abertas para receber os utentes. Inicialmente vamos fazer só um grupo de apoio e está disponível uma vez por mês para que as pessoas possam falar, colocar as suas dúvidas e possam também falar sobre as suas necessidades, as dificuldades que têm no seu dia-a-dia, para que eu possa, juntamente com a equipa de trabalho que está sediada em Lisboa, que nos possamos ajudar as pessoas, os doentes, familiares ou profissionais. Como é que está a ser coordenar um núcleo assim, na sua vida? Vai iniciar agora dia 15 de setembro e pronto, temos grandes expectativas da adesão. Vai depender do grupo que nos seja apresentado, nomeadamente as expectativas que as pessoas tenham face ao grupo de apoio, as suas necessidades. Mediante isso, irei organizar o grupo de apoio, as temáticas que serão debatidas e... Portanto, só vai iniciar então no dia 15 de setembro. Muito bem. Então, isso funciona numa das salas da Junta de Freguesia de Campanhã, é isso? Correto. E enquanto, portanto, coordenadora, já tem uma ideia de quantos utentes irão precisar do vosso apoio ou ainda não? Não tem pelo menos aqui na área metropolitana do Porto, já sabem número, percentagem de doentes com fibromialgia? Inicialmente foi feita uma divulgação para vermos se realmente faria sentido ou não, porque muitas pessoas mostram interesse, mas depois, na prática, quando realmente se faz alguma atividade, a adesão é muito inferior ao inicialmente previsto. Mas estamos a contar com 15, 20 pessoas que possam vir mensalmente ao nosso grupo de apoio. Portanto, isso inicialmente vai ser mensalmente, não é? Sim. Como está a dizer. E sessões que serão publicitadas através de que meio? Da internet? Será publicitada através do site da MIUS e feito através de e-mail aos associados. Eu queria colocar-lhe a seguinte questão. Também é portadora desta doença, da fibromialgia? Sim. Como é viver o dia-a-dia de um fibromiálgico? Como é? Sim, eu tive o diagnóstico em setembro do ano passado, vai fazer no mês que vem um ano. Já suspeitava que pudesse ter esta doença, por sintomas que tenho desde criança e por, nos diversos meios de comunicação, ouvir falar da doença e identificar-me com ela. Após ter o diagnóstico, inicialmente é um choque, mas depois, quando nós temos a percepção que
a nossa vida continua, tem que continuar, e então nós temos que arranjar estratégias. E foi quando eu, novamente, que já tinha procurado em anos anteriores a MIUS, retomei, entrei em contacto, pedi novamente ajuda, foi-me dada, fui encaminhada para fazer um curso através da Cátedra da Medicina da Dor, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que também me ajudou, que se chama Assumir o Controle da Sua Saúde, que neste momento está no 2º programa de autogestão em saúde, que são inscrições abertas, para que as pessoas possam fazer a sua inscrição gratuitamente, para nós conseguirmos ter mais qualidade de vida e termos consciência das nossas capacidades. Claro que há alturas em que temos menos capacidades para desempenhar as nossas tarefas do dia a dia, mas há outras que nós estamos perfeitamente normais, e felizmente são mais os dias que estamos bem do que depende de nós também, do nosso trabalho. Exatamente. Então, quando lhe propuseram, portanto, dar, assegurar aqui o núcleo da MIUS, que ao fim e ao cabo é um desafio, aceitou de braços abertos, quer dizer. Claro. Caiu que nem luva, não? Sim. É um desafio. Eu não sou quem me conhece sabe perfeitamente que eu não digo que não a um desafio. E também para me ajudar a mim própria, também estou mais ligada a... Mas porque vive o problema, sabe entendê-lo. Sim. E sabe entender quem, neste caso, procura apoio junto do núcleo, sim, não é? Que tipo de apoios irão prestar? Só sessões de esclarecimento e depois encaminharão os doentes para clínicas específicas, para hospitais, ou vão ter algum corpo de voluntários, nomeadamente fisioterapeutas, terapeutas e por aí fora? Juntamente comigo existem outros 2 coordenadores, Hélder Leitão e Cristina Maria Silva. Estas 2 pessoas irão me ajudar na dinamização das atividades do grupo de apoio. Em simultâneo ao grupo de apoio irão existir atividades extraordinárias de ações de informação na área da saúde, sobretudo, e de interesse geral do público-alvo. Poderão também ser feitas atividades lúdico-recreativas no caso de haver interesse por parte dos doentes, dos familiares e dos profissionais nesse sentido. E pronto, e já é muito, não é? Eu posso acrescentar que a ideia, sim, um núcleo abriu recentemente, e uma das grandes lacunas que nós temos na associação em geral, e falo na MIUS em geral no país inteiro, é a carência de voluntários. Claro. Porque grande parte dos voluntários são doentes. Portanto, sendo doentes, são pessoas que por vezes têm o receio de fazer um compromisso em dar do seu tempo, porque não sabem, dado a doença é tão imprevisível, não sabem se amanhã vou conseguir. Então preferem não assumir, por mais que queiram. E portanto, havendo mais voluntários, poderemos fazer muito mais ações. Por exemplo, a Mónica ao início perguntava a questão de não termos um sítio fixo. Neste momento era totalmente impossível termos um sítio fixo, porque temos 3 coordenadores e mais 2 voluntários que nos vão ajudar nas atividades. Ou seja, seria muito complicado estar a prestar uma ação assistencial diária. O que é que nós fazemos? Nossa ideia como núcleo, visto que não conseguimos nós ter voluntários nesse sentido, então é estabelecer imensos protocolos, o máximo de protocolos que nós conseguirmos, com clínicas, com médicos, com terapias alternativas, com ginásios, etc., de modo a que os associados da MIUS pelo menos tenham um grande desconto para poderem então ter essas atividades fora da associação, sim, sendo que o nosso sonho, e é um grande sonho que nós temos, e eu sou muito otimista, o resto da equipa da MIUS que me tiver a ouvir deve estar a abanar a cabeça, porque eu sou muito otimista com grandes sonhos, que é que um dia de futuro conseguiremos concorrer a projetos de financiamento, para que possamos então gratuitamente ter todo um processo assistencial a quem precisar de nós. E não quer demais falar acerca da fibromialgia, que não é de todo uma doença nova, não é? Já em 1815, William Balfour tinha falado nela, portanto, um cirurgião da Universidade de Edimburgo, mas eu gostava que, mais uma vez, o Ricardo nos explicasse se esta doença é fácil, com certeza que não é fácil de diagnosticar, e que sintomas as pessoas sentem.
têm? Sim, até haver o diagnóstico de fibromialgia, nós passamos por vários, entre aspas, pseudodiagnósticos, porque nós temos sintomas que são muito similares a outro tipo de doenças. O nosso principal sintoma é uma dor generalizada e difusa pelo corpo inteiro, sem causa aparente. Ao mesmo tempo, um grande cansaço que não está relacionado com a prática de atividade e que não melhora com o repouso. E outros sintomas principais que nós temos apresentado são problemas cognitivos, na área da memória, na área da atenção e concentração. Ou seja, e olhando para estes 3 sintomas, são muito similares a outras tantas doenças que podem haver que tenham dor crónica, que possam ter cansaço. Portanto, nós temos que fazer um despiste de todas as doenças até chegarmos a um diagnóstico de fibromialgia. E sendo que, para chegar a este diagnóstico, não há nenhum exame que diga que eu tenho fibromialgia, não há nenhuma análise que diga que eu tenho fibromialgia. E aqui faço um alerta, ao contrário de algumas notícias que são partilhadas nas redes sociais, que foi encontrada uma cura e que as pessoas se agarram a isso com muita esperança, mas ainda não foi encontrada cura nenhuma, porque não sabe qual é que é a causa. O que tem acontecido, há muitos estudos que estão a apontar com que a fibromialgia seja considerada uma desordem do sistema nervoso central e que faz com que nós tenhamos uma percepção e uma regulação da dor totalmente diferente das outras pessoas. E o que é que faz? Faz com que nós tenhamos anos, e quando digo anos, portanto, muitos de nós, a Isabel pode testemunhar, mesmo que eu, os nossos sintomas começaram em criança. Eu fui diagnosticado há 4 anos atrás, com 31 anos. Portanto, porque nós passamos em crianças pelas dores de crescimento, na adolescência vamos andar em ortopedia porque nos doem as pernas, vamos andar em neurologia porque nos dói a cabeça, temos enxaquecas, vamos ser seguidos em oftalmologia, por exemplo, porque temos alterações oculares, vamos andar em neurologistas pelo cansaço, ou seja, fazemos N despistes até que finalmente é feito um diagnóstico de fibromialgia. E que mesmo assim, eu se for a um médico, além daquele que me fez o diagnóstico, e dizer eu tenho fibromialgia, infelizmente os médicos dizem que ou que não existe a doença, há médicos que dizem que não existe, o que é lamentável, há médicos que dizem que ela é psicossomática, que é uma doença mental e, portanto, que é a doença da moda, que as pessoas agora dizem que estão cansados porque querem e que têm dor porque não querem fazer nada. Ainda há esse estigma muito grande, essencialmente juntas médicas. Estamos a falar em casos de pessoas com uns sintomas muito mais exacerbados do que eu, neste momento, por exemplo. Eu tenho os meus sintomas mais ou menos controlados e tenho uma vida normal, dentro da normalidade, mas há pessoas que não conseguem mesmo sair da cama sequer. E vão a uma junta médica e mal há lá escrito que a pessoa tem fibromialgia, a baixa é cancelada e a pessoa é obrigada a ir trabalhar. Só não vai trabalhar se tiver outras doenças concomitantes e que possam então dar o diagnóstico. Nós temos N casos que nos procuram nesse sentido. Portanto, nós estamos a falar de uma doença, como não tem uma prova real, de eu chegar aqui, está aqui este exame, isto está aqui, e como nós depois aparentamos, como a Mónica há bocado dizia, com um sorriso bonito e com uma boa cara, e porque não se vê, nós temos esse grande estigma que nós tentamos combater, e o nosso papel na associação, por causa, acima de tudo, é esse. Tentamos combater o estigma de que não é uma doença real, e é muito difícil. Inclusive entre doentes. Eu tenho assistido, que é mais lamentável, em alguns grupos que eu pertenço do Facebook, e leio testemunhos, de doentes acusarem-se uns aos outros só porque um diz que tem os sintomas piores, outro diz que os sintomas estão melhores, até tem uma perspectiva muito otimista da doença e faz tudo e mais alguma coisa, outra não consegue, em que põem em causa, os próprios doentes põem em causa que o outro doente tem ou não tem o diagnóstico. Esquecendo que cada caso é um caso, não é? Esquecendo que cada caso é um caso e cada testemunho e cada vida é uma vida. Pois claro. Entretanto, o mês de maio é dedicado portanto, à divulgação e sensibilização da fibromialgia para todos, não é só especificamente para os fibromiálgicos. Aqui no núcleo do Porto isso também irá acontecer? E organizarão ou será só em Lisboa? É assim, no Porto também vamos organizar, também vamos organizar de forma também a descentralizar, que é esse o objetivo do núcleo do Porto, não é? Há pouco, Isabel, desculpe-me, quando eu dizia se já tinham uma noção exata, é possível que ainda não tenham, dos doentes neste momento na área metropolitana, ainda não existe essa ideia clara de quantos doentes ou uma percentagem que sofrem com a fibromialgia.
É assim, nós temos só o número de associados ao nível do Norte. Assim, a percentagem não conseguimos... Mas posso lhe dizer perfeitamente que na região Norte são centenas de pessoas. E quando digo região Norte, inclusive o Porto e zonas limítrofes... Sim, porque a nível nacional, 200 mil doentes pelo menos, não é? Posso dizer que na região Norte toda, incluindo as regiões limítrofes do Porto, à vontade entre centenas a milhares. O que é, muitas pessoas não procuram grupos de apoio, muitas pessoas estão isoladas dos grandes centros, e nenhuma associação que exista, porque há outra associação, por exemplo, a APJOF, que tem também núcleo aqui no Porto e etc. Ou seja, pois há zonas que nós não conseguimos chegar, infelizmente. Quando digo Norte, não conseguimos cá chegar a Viana do Castelo, não conseguimos chegar a Bragança, ou mais interior, onde há muitos casos, ainda muito mais subdiagnosticados, porque há uma carência muito grande de especialistas naquela área. Ou seja, nós temos muita gente, por exemplo, no nosso Facebook, que é da região Norte. E o que é que acontece? Nós, por vezes, queixam-se, e é um grande dilema que nós temos no nosso dia-a-dia, as pessoas queixam-se que não existem atividades, mas depois, quando há atividade, as pessoas ou não conseguem ir mesmo, e não conseguem mesmo ir, ou depois também não aparecem. Portanto, é um grande dilema que nós temos, e nós sabemos, pelo menos através do Facebook, somos seguidos por muitas pessoas do Norte. Ou seja, pois dentro dos nossos associados, então, é que temos uma percentagem de pessoas que estão interessadas em participar nas nossas atividades. Mas também acho que quanto mais tempo for o núcleo fomentado, com mais atividades, acho que as pessoas vão começar a perceber que existe, estamos aqui e que podem participar, sendo que o nosso intuito é que para associados, pelo menos, seja gratuito. Para não associados haver um custo significativo também para suportar os custos que há da organização, mas que, acima de tudo, possamos ajudar o máximo de pessoas possível. Mas esse, por exemplo, eu ia há pouco e depois há tanta coisa que se tem que dizer e esquece, exatamente os tratamentos dos fibromiálgicos são comparticipados pelo Estado? A maioria deles? São comparticipados, ou seja, se forem pedidos para o médico de família, se forem aquelas requisições mesmo internas hospitalares, têm comparticipação normal do Serviço Nacional de Saúde. O que é, temos uma carência tão grande de reumatologistas no Serviço Nacional de Saúde, grande parte das pessoas a seguir em privado. Portanto, com os custos todos suportados pela pessoa, o que faz com que também depois não vão ao médico, não façam grande parte dos exames. A medicação, posso lhe dizer que é muito, muito, muito cara, e nós fazemos muitos medicamentos ao mesmo tempo. Eu cheguei a gastar ao início cerca de 70 euros por mês em medicamentos que têm a participação normal do centro de saúde, porque nós ainda não há uma lei que nos defina e que nos proteja como fibromialgia, como uma doença crónica, tal como a diabetes. Não há ainda nada legislado que nos permita ter uma grande percentagem, como por exemplo no caso de doenças experimentais, no caso, por exemplo, de oncológicos que têm uma percentagem de desconto. Nós ainda não temos, e é uma das lutas que, juntamente com outras associações, não está a ser divulgado para não alimentarmos esperanças, mas estamos a trabalhar no sentido de haver um estatuto que venha a regular a questão da doença crónica para possamos ter algum apoio. Evidente. Algum apoio para tratamento. Porque é difícil estarem sempre 100% nas vossas profissões como qualquer outro vosso colega, não é? E o lamentável é que as pessoas não entendam e que ainda ele está armado ele não quer trabalhar, não é? Isso é lamentável, profundamente lamentável. Eles deveriam sentir as vossas dores para calcularem o que é querer fazer muito e não ter como, não é? Isabel Cunha, relativamente ao dia 15 de setembro, como é que vão decorrer as coisas? A abertura, como é que vai ser? Eu farei a minha apresentação. E irei pedir às pessoas para que façam também a apresentação unicamente do seu nome e a caracterização se é doente, familiar ou profissional. Depois as pessoas terão 5, 10 minutos para falar, se assim o entenderem, falarem sobre a sua situação ou sobre alguma dúvida que tenham, o que quiserem, ou se não quiserem falar, não falam, passamos a vez a outra pessoa. O importante será eu conseguir perceber o que é as expectativas que cada um tem sobre o grupo de apoio, que é para depois ir ao encontro das necessidades que cada pessoa tenha e também fazer convites a mais voluntários para que possam me ajudar
no sentido de esclarecer as pessoas de uma forma profissional. A minha área de profissão é assistente social e nesse sentido eu também sou voluntária na Associação MIUS, que é outro trabalho que eu desempenho, em que todos os associados podem recorrer ou à sede da MIUS ou posteriormente ao e-mail do Núcleo do Porto para colocar questões sociais, ao qual eu poderei fazer o reencaminhamento, o preenchimento de formulários, dar informações sobre equipamentos sociais existentes ou até mesmo a nível de algum apoio social pecuniário. Em conjunto comigo tenho também a coordenadora Cristina Maria Silva, que é terapeuta de medicinas complementares, que para os associados irá gratuitamente prestar o seu trabalho ao nível da reflexologia, da acupuntura auricular e da massagem Champi. Que os utentes, portanto, associados, portanto, já poderão beneficiar. Correto. E esse tipo de apoio, portanto, esse tipo de terapia é dada nas instalações que vocês vão ter aqui no Porto? E sim, nós... Ou são encaminhados? É sim, nós depois, posteriormente, os associados interessados terão que... contactar a sede e mostrar-se interessados para depois nós dizermos onde serão as instalações. Neste momento a Junta de Freguesia disponibilizou-nos as instalações, mas o espaço que eles têm também é reduzido porque estas sessões terão que ser feitas no horário laboral. Então vai colidir com as atividades da Junta de Freguesia. Então, como eles não têm instalações, poderão ser em instalações externas ou até noutra associação. Já agora, o dia 15 vai cair em que dia da semana? Sempre no terceiro sábado de cada mês. Sim. Será sempre no terceiro sábado de cada mês. Excepcionalmente serão avisados no caso de alguma impossibilidade. Mas sempre no terceiro sábado de cada mês. E é de manhã ou à tarde? É das 15 às 17. Das 15 às 17. Neste momento, a MIUS aqui no Porto ainda não tem associados. E a Associação das Pessoas faz-se através da sede em Lisboa? Sim. Quem ainda não for sócio, as inscrições são feitas diretamente na sede. Como é que a pessoa faz isso? Entra em contacto ou via telefone ou por e-mail, mostra o interesse e depois a associação, que tem sempre, embora funcione em atendimento à segunda, quarta e sexta da parte, no período da tarde, mas se deixarem mensagem, em Lisboa, se deixarem mensagem ou e-mail, depois a MIUS entra em contacto com as pessoas e tem que fazer o preenchimento de uma ficha de inscrição, dar autorização para que os seus dados sejam arquivados pela MIUS e depois têm que fazer o pagamento da cota, não é? Qual é o preço da cota? Neste momento, atualmente o preço da cota é 30 euros por ano. E a ideia é que nós já temos alguns associados do 30 euros por ano é muito pouco, não é? Convenhamos. E posso ressalvar que são esses 30 euros por ano dos associados que nós temos, que nos têm permitido fazer alguns projetos gratuitos para sócios, e até preço muito reduzido para não sócios, e é que nos tem permitido, porque nós vivemos unicamente das cotas dos nossos associados, portanto. Que é lamentável. Ricardo, tem que realizar esse seu sonho. E como é um homem todo positivo, com uma mente maravilhosa, é um semeador de emoções, vai conseguir com toda a certeza. Sim. A ideia agora é com calma ir vendo os novos projetos. Porque ao fim e ao cabo, isto é uma associação de solidariedade na área da saúde. Da saúde, sim. Portanto, se há outras associações que têm apoio, vocês também o merecem. Sabe que acho que o problema dos apoios tem um bocado a ver com o reconhecimento da causa que é defendida por cada associação. Se nós fôssemos uma associação, possivelmente, de doença oncológica, o cancro é o cancro, ponto, não há muito mais a acrescentar sobre o cancro, não é? Sim. E há vários tipos de cancro, há várias associações para cada tipo de cancro, é uma coisa, o cancro é bem conhecido, há tratamentos, há N questões relacionadas com essa doença. Se for do HIV,
é tal igual. Se for uma doença muito conhecida, são associações que têm um impacto na sociedade muito maior pelo conhecimento que existe sobre a doença. Agora, como a fibromialgia é a tal doença invisível, a tal doença que não se vê, a doença que a própria comunidade médica muito não reconhece muitas vezes, menos impacto uma associação consegue ter nesta área. Ou seja, precisamos de muito nos esforçarmos o triplo ou o quádruplo, mesmo para projetos de financiamento, temos que nos esforçar o quádruplo ou o quíntuplo em relação a outras associações para conseguirmos ter um projeto. Então, faça o seu apelo, Ricardo. Isabel, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria só de deixar claro que o grupo de apoio é para sócios e não sócios, porque a MIUS tem a sensibilidade para a carência económica. Sabemos perfeitamente que muitas destas pessoas estão permanentemente baixa ou com muita frequência e muitas delas até acabam por perder o emprego ou mesmo até por ter que se despedir. E então o grupo de apoio funciona para sócios e não sócios. As terapias complementares, como falei, aí será só para os associados, gratuitamente. As atividades extraordinárias lúdicas ou de informativas poderão depois ter um custo simbólico, que serão para... Depende do tratamento. Um custo simbólico para os não associados, para a frequência de não associados, gratuito para os sócios. Eu gostava que fizesse um apelo no sentido de todos juntos marcarmos uma diferença, ou seja, um apelo a todos os portugueses, não é? Para que se juntem, prestando solidariedade a uma causa como a vossa, que ao fim e ao cabo é justa, quer dizer, que promove o bem-estar de alguém. Sim, o apelo que eu posso deixar e a minha missão na MIUS tem sido essa, desde que me tornei assessor de direção, e divulgar a MIUS o máximo que eu posso, em várias entrevistas, e dar a cara, quer como doente, quer como assessor da direção, e acima de tudo a que nos possam ajudar a ajudar o outro. Ou seja, por exemplo, tem várias formas, podem fazer um donativo, transferência bancária, entrando em contato connosco. Há uma forma agora muito mais fácil de fazer angariação de fundos através do Facebook. Nós já estamos validados como associação não governamental sem fins lucrativos, ou seja, e podem fazer doação de donativos através do Facebook, na nossa página de Facebook, www.facebook.com/mius.portugal, e lá existe o botão fazer donativo e a pessoa pode fazer donativo do valor que quiser, e até podem fazer aquela nova atividade que existe no Facebook, por exemplo, que é criar uma angariação de fundos de aniversário em que vamos beneficiar a MIUS. E com essas angariações de fundos, o que nós estamos a fazer é todo esse dinheiro que fomos angariando, então será mesmo para ir possibilitando cada vez mais atividades, quer lúdicas, quer assistencial, a sócios e a não sócios, tentarmos chegar a mais pessoas para conseguirmos fazer um trabalho maior, um trabalho melhor. Portanto, são sempre precisos mecenas que nos ajudem a ajudar. Nós queremos ajudar mais pessoas, nós queremos criar mais material, por exemplo, de divulgação, nós queremos criar brochuras, isso é preciso dinheiro. E, infelizmente, nós do dinheiro das cotas não podemos estar a tirar o montante inteiro e, portanto, andamos sempre à procura de parceiros que nos ajudem até com material informático, no desenvolvimento de brochuras, na sua impressão. Ou seja, em tudo aquilo que possam ajudar, a MIUS agradece profundamente. Qual é o vosso contacto telefónico? Mas eu agradecia que o dissesse devagarinho, está bem? E já agora, a Isabel repetiria a vossa página no Facebook, portanto. Vamos dar a vez a quem? Quem é que... A página do Facebook devagarinho, senão ninguém... www.facebook.com/mius.portugal. MIUS com Y. Sim. E o vosso contacto telefónico, devagarinho também. Porque senão os ouvintes não têm a capacidade de escrever aquilo rápido. E os locutores normalmente têm esse hábito. E já está. E ninguém consegue... E o nosso número de telefone da sede em Lisboa é 217973294 e funciona às segundas, quartas e sextas-feiras das 14 às 18 horas
e sendo que voltamos dia 3 de setembro, porque agora temos feiras em agosto. Portanto, eu volto a repetir o número do telefone, que é o 217973294. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, Isabel? Vá lá. Só que as pessoas ganhassem coragem para sair de casa e para aos terceiros sábados de cada mês estarem presentes na Junta de Freguesia de Campanhã, para que eu possa também ajudá-las como eu também fui ajudada e estou a ser ajudada pela MIUS. Muito bem. As pessoas para irem para Campanhã, que transportes ao 205, por exemplo? Têm um metro. Passa ali na circunvalação. Têm um metro, têm um comboio, têm também as empresas sem ser de caminhonagem, as empresas particulares. Caminhonagem dos SCCP e têm facilmente acesso às instalações que ficam localizadas na Praça da Corujeira. Na Praça da Corujeira. Sim. E a junta tem alguma característica que a gente olhe para ela? Ali a junta! Está identificada, sim, cor-de-rosa, sim, está identificada e qualquer pessoa pode perguntar, que todas as pessoas sabem dizer. Muito bem, foi um prazer tê-los aos dois aqui. Muito obrigada, Ricardo, que veio de Lisboa até aqui, e a nossa querida que também veio, e quer dizer mais alguma coisa, Isabel? Era já agora, e aproveitar também para dizer o e-mail para ser contactada para dúvidas ou informações, esclarecimentos que possam surgir e que eu possa também colaborar. porto@mius.pt. Não se importa de repetir. porto@mius.pt. .pt? Sim. Muito bem. Foi um prazer tê-los cá. Obrigada. Já sabem que podem contar com a Rádio Metropolitana e nomeadamente o Porto Encontro para qualquer divulgação. Nós faremos um esforço neste sentido para estar no dia 15. Agradeço para dar alguma cobertura, está bem? Toda a amabilidade e disponibilidade. E foi um prazer conhecê-los. São Igualmente. pessoas muito positivas. Obrigada. Até um dia deste. Muito obrigado, Mónica. Obrigado. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.